Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia a todos. Eu me chamo Rafaela Rodrigues, sou missionária aqui na comunidade Canção Nova. E hoje quem era para estar aqui com vocês é o nosso irmão, Ricardo Uida, mas por motivos de saúde ele não pôde estar presente. Durante todo o preparo desse momento, eu estou na comunidade desde 2018, sou natural de Caçapava, São Paulo, tem alguns conterrâneos ali. Sou natural lá da paróquia do Menino Jesus, de um bairro bem assim, escondido lá em Caçapava, bem no interior. E Deus me chamou para a Canção Nova. E foi aqui no Rincão, num acampamento que tudo foi se dando. E se eu me recordo, foi durante o acampamento Curados para Amar também, lá atrás, no ano de 2012, no finalzinho de 2012, foi quando o chamado para a Canção Nova começou a ficar latente dentro do meu coração. E a temática dessa manhã é a cura do complexo da culpa pela fé. E eu já tinha todo um início aqui preparado, e à medida que a gente ia rezando, dentro do meu coração, vinha forte que muitas pessoas aqui estão sendo tocadas, restauradas, e recebendo um apelo muito forte dentro do coração pela vida. Muitos aqui chegaram com um sentimento de morte, para baixo. Alguns ainda disseram, essa é a última chance que eu dou. Essa é a oportunidade que eu te dou, Jesus, para que o Senhor possa curar e trabalhar o meu coração. E à medida com que eu ia rezando com esse tema, enquanto eu ia olhando para vocês, a cura do complexo da culpa pela fé, a culpa, ela é como se fosse uma árvore ali, que tivesse vários troncos. E se a gente não trabalha ela, a nossa vida desmorona. Eu estou aqui hoje, aqui no Rincão do Meu Senhor, aqui na Canção Nova, mas quem passou primeiramente por esse processo da cura do complexo da culpa pela fé, fui eu. Senão não estaria aqui, não teria aceitado esse convite de pregação, não estaria aqui vencendo os meus temores. Porque o Senhor precisou visitar o meu coração primeiro. Lá atrás, quando eu me preparava para entrar para a comunidade Canção Nova, eu cuidava da minha avó, que era uma pessoa que me ensinou a rezar, que me ensinou toda a base da fé. E no final ali do caminho vocacional, minha avó foi vivendo situações de saúde que dependiam mais do meu cuidado, da minha presença. E muitas vezes ela dependia de todos os cuidados para comer, para tomar banho, para ser trocada e tudo mais. E dentro de mim eu ficava, Jesus, mas como que o Senhor me chama para uma comunidade, para corresponder a uma vocação, para ter uma vida missionária, e minha avó aqui em casa nessa situação, como que eu vou deixar ela aqui? E eu participava da paróquia, pregava na paróquia, para os grupos de oração. E muitas vezes minha avó ficava lá em casa, com outras pessoas da família que ficavam cuidando dela, especificamente minha mãe, que cuidou dela ali até o último minuto. E diante daquela situação, eu ficava olhando para o olhinho da minha avó e pensando, eu vou ou não vou? Eu fico aqui cuidando dela ou vou lá para a paróquia? Ou vou lá para a missa, ou vou fazer alguma coisa? E minha avó, quando ela estava bem debilitada, ela falava assim para mim, vai lá rezar, vai lá adorar Jesus por mim, porque eu já não tenho mais forças. E eu falava assim, meu Deus, mas, vó, eu quero estar aqui, quero cuidar da senhora. E ela dizia, vai lá corresponder a sua vocação. E aí eu falava assim, quando eu estava no caminho vocacional, às vezes eu vinha aqui para Cachoeira Paulista nos encontros vocacionais, e eu deixava a minha avó lá com aquele olharzinho, com aquela coisa no coração, eu não sei o que ela tem, não sei quanto tempo ela vai durar, mas dentro de mim vinha aquela coisa, levanta e vai, cumpre a sua missão que Deus está cuidando da sua casa. Foram passando os tempos, os meses, e minha avó
veio a falecer no dia 19 de março, dia de São José. Naquele último mês, todas as oportunidades que eu tinha, eu cuidava dela, eu zelava por ela, mas em determinados momentos, quando eu vim aqui para a Canção Nova, no pré-pertença, no pertença, eu ficava lembrando daquele olhar que eu deixei lá em casa. E eu falava, Jesus, minha avó faleceu, mas será que eu dei tudo que eu podia por ela? E por que eu estou falando isso? Porque no início, na oração, o que me vinha era que muitas pessoas traziam ainda esse sentimento de culpa, principalmente diante do contexto da pandemia. Muitos perderam vários familiares, amigos próximos, pessoas ali que eram muito caras ao seu coração. E que você chegou até a pensar, por que não eu, Jesus? Por que não eu? E aquela culpa ali foi sendo alimentada de um jeito que se perdeu até a noção da vida. Se perdeu até o brilho da vida. O reflexo dessa beleza de Deus em nós. E a cura do complexo da culpa pela fé passa por isso. Passa pela consciência de que tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Tudo aquilo que me cabe foi feito. E que nós não temos autoridade sobre os desígnios de Deus, sobre os planos de Deus. E Deus, Ele já quer, no início dessa manhã, ir costurando a nossa história. Costurando ali as culpas que foram geradas por sentimentos de morte, por pessoas que se foram, por uma solidão extrema gerada também pelo contexto da pandemia, por uma ansiedade, uma depressão, uma tristeza assim fora do comum. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer costurar a nossa história. Costurar a nossa história com o seu amor, com a sua presença e nos mostrar que ali Ele estava. Mesmo diante das situações mais extremas, ali Ele estava. E eu convido você já neste momento a fechar os seus olhos por instantes e com as mãos no seu coração e dizendo assim, Jesus, eu te dou o acesso. Passeia pela minha história. Passeia pelas minhas culpas. Passeia, Senhor, pelas minhas dúvidas. Pelas minhas incertezas. Por todo sentimento de morte. De tristeza. De solidão. De abandono. Costura minha história, Jesus. Dentro do seu amor, do seu sagrado coração. Amém. Convido você a pegar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Amém? Jesus é o mestre com fardo leve. Versículo 28 do Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vou repetir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando só o ressoar dessas palavras, nós percebemos a delicadeza e a nobreza de Jesus, de vir ao encontro daquilo que muitas vezes para a gente é um fardo, daquilo que muitas vezes para a gente é muito pesado.
E o que Jesus faz aqui? Ele traz essa leveza, ele traz essa experiência de levar os nossos pesos, os nossos fardos e submeter a Ele. Ele que carregou a cruz, Ele que deu a vida por nós. Existem situações na nossa vida que só em Jesus nós vamos encontrando esse refúgio, que só em Jesus nós vamos tocando nessa cura, nessa libertação, que é o que São Tomás More diz: não há dor na terra que o céu não possa curar. Não há dor na terra que o céu não possa curar. As nossas dores, os nossos fardos, precisam estar submetidos a Jesus, à cruz de Jesus. Porque se nós tentarmos a cada vez carregar com as nossas próprias forças, as nossas feridas, as nossas culpas, os nossos porquês, por que ele morreu, por que ela morreu, por que aconteceu isso com ela e não comigo? Senhor, onde o Senhor estava nessa situação? São diversas formas de perguntas que nós podemos ali adquirir um fardo muito grande diante das situações. Então, o que nós precisamos fazer? Submeter os nossos fardos, os nossos pesos ao jugo suave do Senhor. E São Tomás More, quando ele diz, não há dor na terra que o céu não possa curar, nos faz reconhecer que nós estamos nessa terra, mas submetidos a algo sobrenatural, a algo divino, a algo que nos faz ir além das nossas dores, que nos faz ir além das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que nós trazemos. Como eu ia dizendo no início, não era fácil deixar minha avó, não é fácil estar aqui hoje, mas se nós olharmos cada situação e nós ficarmos ali fixos nela, nós não vamos sair do lugar. Você não ia sair da sua casa, não ia vir para a Canção Nova, não ia viver esse momento de oração, não ia estar aqui. A nossa alma está aqui na terra, mas ela tem um fim último que é o eterno. A nossa vida toda é um convite a sair de nós mesmos. Eu sou psicóloga também, e dentro da logoterapia, nós costumamos dizer que, Viktor Frankl, né? O ser humano ele só realiza quando ele traz um fim para fora dele mesmo. Então, o que quer dizer isso na nossa humanidade? Nós só vamos alcançar uma leveza de coração, um coração aberto, abandonado, um coração que supera ali as situações adversas do dia a dia, quando nós damos um fim para fora de nós mesmos. O que é a culpa? A culpa por si só, ela traz um fim para dentro de mim mesma. A culpa por si só, ela me faz fechar dentro de mim, ela me faz olhar para mim, para o meu egoísmo e me colocar no centro da situação. Aí eu me coloco no centro da situação e fico nos meus melindres, nos meus medos, nos meus dramas, e nada disso dá certo, a culpa foi minha, por que isso aconteceu? Por que a minha vida não está caminhando? Como que eu faço para vencer isso aqui? Como que eu faço para poder avançar, para poder perdoar, para poder olhar para aquela pessoa de novo, para poder olhar para o meu marido e perdoar ele, para poder ir além daquela situação? Enquanto eu me preparava para essa pregação, eu olhei, assisti, né, a pregação do nosso saudoso Padre Léo, que ele fala da cura do coração de Pedro. E exatamente aqui no rincão, ele vai dizendo, o que acontece quando nós nos fechamos em nós mesmos? Nós vivemos ali como uma vaquinha de presépio, fechada, nas nossas lamúrias, nas nossas tristezas, e aquilo vai nos matando de um jeito que a gente acaba por um fim último querendo se enterrar, querendo se enfiar no buraco e não quer mais sair dali. O que o Senhor quer nos convidar essa manhã? A sair, a ir além, a sair de nós mesmos, a olhar para o outro, contemplar aquilo que ficou,
Aquela pessoa se foi, aquela situação aconteceu, não dá mais para voltar e apagar. Mas o que eu posso fazer com essa situação que aconteceu? Quando o Padre Adriano Zandoná me deu o subsídio dessa pregação, ele ia dizendo sobre essa culpa que vira esse arrependimento. Aconteceu, foi, passou, mas isso precisa virar um arrependimento que eu levo para a confissão, que eu trabalho, para que aquilo que aconteceu vire um aprendizado, um fim para fora de mim mesmo. Minha avó faleceu, vivi N situações, mas eu não parei minha vida. Se eu tivesse ali me fechado naquele processo de luto, eu não ia viver minha missão, minha integridade de valorizar até aquela pessoa que se foi com o legado que eu estou deixando. Dentro da logoterapia a gente também diz assim, o que eu quero eternizar com as minhas atitudes? O que eu quero deixar de legado neste mundo com as minhas atitudes? Fechada no meu sentimento de culpa? Nas coisas que eu fiz ou deixei de fazer? Ou naquilo que eu posso ainda avançar? Me fechar naquele abraço que eu não dei? Ou naquela pessoa que ainda eu posso encontrar? Naqueles olhos que partiram? Ou nesse olhar que está aqui do meu lado e ainda eu posso olhar, agradecer, contemplar? Padre Léo, na sua pregação, ele ia dizendo assim, enquanto uma pessoa não trabalha a sua cura interior, de sair ali, de trabalhar suas feridas, de levar para a confissão, de pedir, viver momentos de oração, como vocês estão vivendo aqui no acampamento, enquanto eu não saio ali das minhas feridas, eu vou sucumbindo. Aí eu saio da paróquia, porque ali não está bom, porque fulano de tal me feriu. Não quero mais ir naquela missa, porque aquele padre fez isso para mim, não vou mais olhar para ele. Não quero mais frequentar aquele grupo de jovens, porque aconteceu isso. Não vou mais na casa daquela pessoa, porque aconteceu isso. Não quero mais esse marido, vou mudar, vou separar. Não quero mais essa mulher, vou mudar, vou separar. Não quero mais esse filho, essa filha, vou largar. Não quero mais essa vizinha, não vou pedir mais nada para ela emprestado, porque, pelo amor de Deus, ela me enche muito saco. A gente vai se fechando de um jeito que a gente vai limitando as nossas relações, a partir da nossa culpa. Essa culpa que vai gerando o egoísmo, que vai gerando uma autocentralidade, em que eu sou o foco de tudo, em que eu preciso viver tudo do meu jeito, na hora que eu quero. E eu vou passar rapidamente com vocês pela história de Pedro. Porque nós somos Pedro muitas vezes, em nossas ações, em nossas atitudes. Aí eu convido você a pegar comigo, por favor, Evangelho de São João, capítulo 21. Que nós vamos ver na história de Pedro, Jesus dando esse fardo que é leve, esse jugo que é suave. Evangelho de São João, capítulo 21. Evangelho de São João, capítulo 21. Aparição à margem do lago de Tiberíades. Depois disso, Jesus manifestou-se aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhe disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então Jesus disse-lhe: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro ouviu dizer: é o Senhor? Vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro, então, subiu ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximava-se, toma o pão e distribuiu entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe Jesus: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velhos, então, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe Jesus: segue-me. Na história de Pedro, nós percebemos que antes de Pedro virar pedra da igreja, Jesus fez o que com Pedro? Passeou pela história dele e chamou ele de novo de Simão. Voltou lá na história. Pedro já sabia, já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha feito a experiência da primeira pesca lá atrás. O Padre Léo, ele vai explicando e ele vai dizendo assim: quando Pedro viveu a experiência lá atrás na primeira pesca, logo ali Jesus chamou ele para ser pescador de homens. E aqui, mais uma vez, diante do cenário da pesca, o que acontece? Pedro vai e volta e vai pescar o que de novo? Peixe. Quando Pedro vai dizer: vou pescar, ele não reconheceu ali a presença de Jesus, o que estava acontecendo. E quando Pedro, ele volta nessa cena, o Padre Léo vai descrevendo que, nesse momento, é como se Pedro reconhecesse que o seu coração ainda estava ferido, que ele trazia ainda aquela culpa. Lá atrás, quando ele negou Jesus, por mais que o Senhor tivesse ali perdoado ele, Pedro não se perdoava. Pedro trazia essa culpa que também tem um sentido bom, porque essa culpa atraiu Pedro de novo a Jesus e a reconhecer a sua verdade. Quando Jesus pergunta ali 3 vezes para Pedro se ele ama, diante desse contexto, não é apenas um amor calculista, que se Pedro negou 3 vezes, agora ele tem que assumir 3 vezes que ele ama. Pelo contrário, Jesus, com o seu infinito amor, fez Pedro reconhecer a sua verdade, sair para fora dele mesmo.
Se a gente pegasse a origem desse evangelho ao pé da letra mesmo, Jesus ele começa perguntando a Pedro com amor ágape: Pedro, tu me amas? E ele continua, como se ele dissesse: Pedro, ágapes-me. Pedro, ágapes-me. E depois Jesus, ele se rebaixa ali na condição de Pedro, vendo a verdade do coração de Pedro. E a origem da palavra em si é Pedro, Philipes-me. Pedro, tu me gostas. Se a gente pegasse mesmo ao pé da letra, como seria? Então Jesus, ele pergunta a Pedro, primeiramente, se Pedro tinha por ele esse amor ágape. E depois Jesus vai percorrendo a história dele e vai no filia, que é esse amor humano que Pedro conseguiria dar. É aquilo que Pedro podia oferecer. Então a verdade interroga Pedro diante ali da situação. E nessa manhã o Senhor quer fazer isso conosco, interrogar a nós na nossa verdade. Jesus não quer exigir de nós 1000 amores. Jesus respeita o processo. Jesus respeita a nossa humanidade. E Jesus nos convida. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Simão, Pedro, tu me amas? Jesus tem a delicadeza até de chamar por Simão, por aquilo que diz da história de Pedro. E quando nós vamos ali adentrando nessa passagem, vamos tocando até na tristeza de Pedro. Pedro ainda trazia uma tristeza dentro do seu coração. Mas com esses questionamentos, o que Jesus foi fazendo? Foi dando a oportunidade dessa culpa virar esse arrependimento. Aquela culpa primeira que Pedro trazia foi virando esse arrependimento. Esse arrependimento que foi virando esse aprendizado, até ele falar para Jesus: sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. No final, Pedro reconheceu ali a sua verdade, a vida que o interrogava, a vida que era o próprio Jesus que o interrogava. E diante desse contexto, é isso que o Senhor quer fazer conosco. A verdade nos questiona, a verdade nos traz para fora. Quando nós dizemos assim: quero ser santo, quero ir para o céu, mas este céu passa pela nossa humanidade. Padre Léo, na pregação dele, ia dizendo: a santidade não se improvisa, a cura interior não se improvisa. Então, muito mais do que estar com uma carinha bonitinha para todos para fora, eu preciso viver para dentro. Eu preciso amar o que é difícil de ser amado, perdoar o que é imperdoável, como diz Chesterton. Eu preciso amar aquilo que é difícil de ser amado. Eu preciso perdoar aquilo que é imperdoável, senão não seria virtude. Senão não seria sair de mim mesmo e reconhecer este amor de Deus que está em mim. Então, antes de dizer para o Senhor que eu amo Ele, que eu quero estar com Ele, eu preciso primeiro amar o outro, perdoar o outro, mas também me perdoar. As culpas que eu vivi, as coisas que eu ainda trago no meu coração, eu preciso submeter a essa hierarquia. Essa culpa que precisa virar esse arrependimento, que precisa virar este aprendizado. E no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1458, depois se você quiser estudar na sua casa, Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1458, cita Santo Agostinho. Quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se tu também os acusas, tu te associas a Deus. O homem ou o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez.
Destrói o que fizestes para Deus. Salve o que Ele fez. Quando começas a detestar o que fizestes, é então que tuas boas obras começam, porque acusa tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribui para a verdade, e assim conseguirás chegar à luz. Contribui para a verdade, e assim conseguirás chegar à luz. Então, nesse acampamento, você está contribuindo para a sua verdade. Curados para amar. Várias temáticas que estão sendo abordadas para que a gente olhe para dentro e perceba o que ainda precisa ser curado, o que ainda precisa ser ali costurado na nossa história, trazido à luz. E tudo isso precisa ser submetido a esse arrependimento, que pode ser levado no sacramento da confissão. Essa confissão que nos restaura, a confissão ali que perdoa os pecados, mas que não apaga a culpa em si, que é o que vai trazer aqui no parágrafo 1459. Muitos tipos de pecado prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso. Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador e também suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados. Satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. A essa satisfação chama-se também de penitência. Então, a nossa igreja é belíssima. Ela até nos orienta como que nós podemos traçar este caminho de cura. Tendo confessado os meus pecados, o que mais eu posso fazer? Tem aí os livros dos irmãos que eles foram recomendando. Tem a ferramenta de escrever a minha história, de adentrar a minha história. E tem vários livros ali na loja que dizem sobre essa questão da cura da história. Mas eu também posso usar dessas penitências, dessas atitudes boas, que eu posso fazer para vencer também essa culpa que eu trago dentro de mim. Então, quais são esses passos, né? Se eu ali trago aquele ressentimento muito grande por aquele familiar que foi, aquela situação que eu achava que eu poderia ter me entregado melhor, vivido melhor e não consegui, o que eu posso fazer no meu hoje, no meu concreto? É acolher aquela pessoa enferma, aquela vizinha que está ali, aquela pessoa que está isolada do Covid, que eu posso ir lá levar um bolo, aquela pessoa ali que eu posso olhar com um sorriso, perdoar, acolher, aquela pessoa que eu posso abraçar, aquela pessoa mais difícil que eu falo, meu Deus, eu não consigo ficar perto. Eu tenho que exercer a humildade, trabalhar, perdoar. Diante de um relacionamento entre família, mas com o seu cônjuge, quando aquela situação está bem difícil, você diz, não, eu decido continuar, eu decido permanecer, eu decido perdoar, porque senão não faz sentido. Não faz sentido viver se eu não autotranscender tudo que eu vivo. O que é esse autotranscender? É não ficar ali no raso, na superfície, mas ir além. Eu hoje estou na comunidade desde 2018 e desde o ano passado eu comecei a namorar aqui dentro com o Fagner. E eu e o Fagner somos bem diferentes. Bem diferentes mesmo. Ele é bem para fora, eu sou bem para dentro. E aí, diante dessa dinâmica de relacionamento, em todo momento eu preciso perdoar, pedir perdão, reconhecer, sair do meu egoísmo, sair da minha autocentralidade, das coisas do meu jeitinho, que eu sou muito organizada, sabe, gente? Eu gosto de tudo bem planejado, assim, certinho, os horários e tudo mais. E o Fagner assim, não, vamos lá, não sei o que, a gente descobre, vamos lá, vai dar certo e tal. E isso para mim, eu ficava assim, meu Deus.
E aí, por que eu estou dizendo disso? Porque nós precisamos acolher os convites que a vida nos faz. O processo de santificação, o processo de busca pela santidade, um coração disposto a amar. Eu quero ter um coração generoso, eu quero amar mais, eu quero sorrir mais, eu quero me alegrar mais. Isso passa pelas pequenas atitudes diárias. E essas atitudes precisam ser heróicas. Não, mas eu que estou certa, o erro é do outro, aquela coisa assim. Não, tá bom. Me perdoe, vamos ver aqui o melhor que pode ser feito, lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, com a sua família, no relacionamento com o outro, em todo momento ter isso que o próprio Jesus fez. Se o próprio Jesus, quando foi falar com Pedro, diminuiu ali a tonalidade da pergunta, adentrando, respeitando o processo de Pedro, respeitando ali tudo que Pedro estava vendo nesse processo de cura ali da culpa dele. Quem sou eu para ficar parada na minha culpa? Quem sou eu para ficar parada na minha miséria, no meu egoísmo, nas minhas vontades, ou presa naquilo que não deu certo, naquilo que eu não conquistei? Eu preciso ir além nas situações cotidianas que eu vivo. Eu preciso sair da mesquinhez. A culpa, se ela não é trabalhada, eu vou vivendo com uma autocobrança, um perfeccionismo, aquela coisa exigente, aquela coisa chata, que as pessoas ficam até irritadas de ficar perto de você, porque você fica tão assim, que quer tudo do jeitinho, na hora certa, do jeito certo, e se não for assim, aí a pessoa já chega perto de você, você já reclama do fulano, que já reclama do padre, que já reclama ali do familiar. Sabe aquela pessoa amarga? Aquela pessoa mesquinha? É essa condição que muitas vezes nós nos colocamos. E o processo de cura interior, o processo de reconhecer as nossas feridas, os nossos complexos, passa pelo reconhecimento da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo. Das vezes que nós queremos viver como uma criança birrenta. Sabe aquela criança que está no mercado e fica se esbarrando no chão, querendo tudo do jeito que ela quer, na hora que ela quer? Eu falo isso porque primeiro quem vive isso e precisa superar sou eu. E diante de cada atitude nós precisamos refletir. O que eu estou querendo com essa atitude? Qual vai ser o fim último se eu continuar nesse caminho? Quando eu me preparava para vir para a comunidade Canção Nova, eu pensava assim, mas quem vai cuidar dos meus pais? Quem vai cuidar da minha família? Quem vai dar uma condição mais estável para eles? Não tem. Depois que eu virei missionária, tudo te dei, nada me restou. Então, na minha cabeça, por instantes, eu pensava, não, eu vou ser uma psicóloga, profissional lá fora, eu vou conquistar isso, aquilo, outro, para poder dar isso para a minha família, aquela coisa toda. Mas a primeira que estava vazia, quando tinha esses pensamentos, era eu. Porque eu tinha uma vocação, uma missão, além que o Senhor me chamava, que não chamava as minhas amigas da faculdade, quem estava lá comigo. Eu precisei reconhecer dentro de mim o meu chamado. E hoje eu estou aqui, em todo o tempo, lutando para sair de mim mesma. Lutando para ir além. Porque em todas as situações da nossa vida, nós temos um instinto, né? Um instinto natural, animalesco. Então, nós temos as tendências mais arcaicas de reagir como criança mesmo. De fazer pirraça, de gritar, de falar alto, de brigar, de jogar na cara, sabe aquela coisa? Não, porque quando você era criança, você usou meu sapato amarelo. Porque quando você estava lá em casa, você fez isso, aquilo, outro. De trazer tudo à tona, né? Parece aquela lista, assim, aquela lista de compra quando você vai no mercado. Às vezes a gente faz isso para agir com o outro. Nós precisamos fazer o quê? Rasgar as listas. As listas primeiras conosco mesmo, de autocondenação. Não, porque a Rafaela no dia tal fez isso, no dia tal fez isso. Meu Deus,
O crédito, não vai ter crédito mais em lugar nenhum, né? Vai ficar só endividada, vai ter que ser expulsa da Canção Nova porque está cheia de dívida. Eu preciso, primeiro, acreditar a minha alma, de acolher este perdão. Acolher este perdão que me reconcilia com a minha história, com as minhas feridas e que me faz sair de mim mesmo. Sair dos meus vícios, dos meus complexos, dos meus traumas. E se a gente não trabalha isso pode adoecer o nosso corpo. Como psicóloga aqui falando também. Se a gente não trabalha aquilo que são as nossas feridas, as nossas culpas, os nossos processos, nós temos a tendência de somatizar no corpo. Aí toma todo tipo de remédio, faz todo tipo de tratamento, faz tudo direitinho e parece que nada anda. Porque o ser humano tem a parte biológica, que é a parte do remédio, a parte da alimentação, a parte de uma academia, de uma atividade física, a parte psicológica ali, a terapia e tudo mais. Mas ele também tem essa parte espiritual, ele precisa refletir as coisas que ele vive para além, para um fim último, para o bem, para algo mais elevado, para algo mais supremo. Então eu preciso hoje olhar na minha história, nas feridas causadas, naquilo que eu fui vivendo, mas de um jeito que me faça ir além. Ninguém cura a si próprio ferindo o outro. Essa é uma frase de Santo Ambrósio. Ninguém cura a si próprio ferindo o outro. Se nós trazemos dentro de nós a culpa, ela também pode se desdobrar numa inveja, numa comparação, numa autocondenação, num julgamento em relação ao outro. E isso pode desmembrar N pecados. Então, ninguém cura a si próprio ferindo o outro. O que eu preciso entender é, o outro não é o meu inimigo principal. Existe dentro da dimensão espiritual o demônio, essa luta constante contra as forças do mal, mas existe uma pessoa específica, que essa é o inimigo que precisa ser trabalhado todos os dias ali na humanidade, que somos nós mesmos. E em todo momento a gente quer achar culpado fora, acusar alguém, brigar com alguém e falar isso me aconteceu. Aí você pega a ficha da pessoa, tem mais um bando de pessoas junto com ela, né? No meu atendimento, no primeiro ano, aqui na comunidade Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, meu formador dizia assim, perdoa a pessoa, não tem que levar a pessoa para dormir com você. O que é levar a pessoa para dormir com você? Aí você não dorme, aí você não come, aí só fica pensando no que a pessoa fez, o que ela te feriu, o que aconteceu, e parece que a pessoa é uma sombra, né? Você vai andando e a sombra está ali. Aí você olha assim, tem diversas outras sombras, que são todas as pessoas que a gente não perdoou. Aí depois começa a doer o braço, que começa a doer a perna, que começa a doer a cabeça, que começa a doer o pescoço, que começa a doer o corpo todo. E a dor que não passa, isso que não vai, e a minha voz que não sai, isso aqui que eu não consigo superar. Por quê? Porque essas sombras, nós mesmos vamos colocando. A única pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, sobre o seu processo de cura interior, de busca de santidade, é você. Então você pode sair daqui, ir ali para aquela fila, ir ali para a loja, e falar um monte da pessoa que falou alto, da pessoa que fez isso, da pessoa que foi mal educada, da pessoa que não sei o quê e tudo mais. Pode chegar lá na sua casa e falar assim, nossa, como assim cheguei de viagem, você nem preparou um lanche, nem preparou um café para mim e tudo mais. Já julgando, já saindo para fora, aquela coisa toda. Ou eu posso pegar e falar assim, nossa, eu vivi tão bem o acampamento, vamos ali preparar um café? A pessoa está ali na fila, falando e tudo mais. Às vezes a pessoa não dormiu direito, está com fome. Respeita o processo do outro. Olha para o outro com delicadeza, com nobreza. Porque a santidade de um santo de altar passa pela minha humanidade, na minha postura com o outro que está do meu lado.
Não tem como chegar aqui sem passar por aqui. Não tem como. Se você pega a vida dos santos, todos eles tiveram atitudes heróicas, virtudes constantes, no dia a dia. E se a gente vive nesse andar mais supremo, com esse olhar mais para o alto, então quando vier aquela palavra ali engasgada, com vontade de falar, de dizer, ou diante de uma situação que aquela culpa mesmo vier e te deixar de um jeito que você só quer ficar no quarto trancado, abre a porta, vai contemplar o sol, vai passear, vai fazer uma oração de gratidão, liga na TV Canção Nova, vai escutar uma pregação, vai escutar uma música que você gosta, mas vai para fora, vem para fora, Lázaro. Não fica dentro. Não fica dentro da culpa, não fica dentro da tristeza, porque senão a insônia vem, a depressão vem, a tristeza vem, e todas as outras sombras vão vindo. A gente precisa de tratamento, sim, tratamento psicológico, psiquiátrico, precisa se confessar e tudo mais, mas a gente precisa de disciplina também, de vergonha na cara. Porque não adianta nada vocês escutarem tudo isso aqui e depois ir embora e não colocar nada em prática. Então, nós precisamos adquirir hábitos, confissão semanal, uma busca de oração por cura interior para alguém que reze por você, participar de aprofundamentos, de acampamentos de cura interior, ler sobre o assunto, rezar, fazer seu estudo, fazer adoração, cultivar os momentos para que essa cura aconteça. Quando me veio essa inspiração agora, diante de uma situação extrema, quando você estiver pronta para dar aquela atitude que você sabe pode ser fatal. Eu digo por mim mesmo, se eu não me controlar, eu posso dar uma resposta assim, fora da curva e produzir uma ferida da pessoa por 20, 30 anos. Porque dentro de nós há a potência para o bem e a potência para o mal. Mas essa administração é pessoal. Eu preciso reconhecer meus limites, minha miséria, para poder ir além. Então, quando você estiver diante daquela louça lá que você não quer lavar mais, diante daquela pessoa que você não quer olhar mais, diante daquela situação que você tem que viver e a culpa vem para fora de novo, ou quando chegar o dia da morte daquele familiar que se foi e você querer ali se trancar no quarto e só ficar naquela depressão e tudo mais, você mesmo se pergunte: tu me amas? Tu me amas? Que as nossas atitudes sejam uma resposta de amor. Se eu entender que as minhas atitudes precisam permear o amor, eu consigo superar ali as adversidades da vida, os complexos, a culpa, porque a raiz de toda cura está no amor. Nesse amor que me faz ir ao encontro do outro, que me faz me perdoar, que me faz servir a um Deus, que me faz ir além e que me faz não ficar fechada. Aquele dia 19 de março de 2015, dia de São José, dia que a minha avó faleceu, e eu precisei não me fechar àquela experiência ali. São José para mim era um cara que eu queria que passasse longe. Eu falei assim, não, minha avó morreu ainda no seu dia, eu não quero papo com você não. Aí vai e começa a namorar com um cara que é muito devoto de São José, né? Depois de tantos anos de espera, que foi todo fiel, como São José e tudo mais, aquela coisa toda, e toda hora o bendito me remetia a São José. E São José foi esse instrumento de cura também na minha história. E eu fiz até escrevi o testemunho no livro Colecionador de Muletas, que também diz da experiência com São José, que também tem na loja Canção Nova. E ali eu fui testemunhando o que São José foi fazendo na minha história também. E nós precisamos usar dos recursos. São José também é um padroeiro aí da cura interior. Peça ajuda para São José. Quando você tiver dificuldade com um homem, dificuldade com seu pai, com seu esposo, com alguém que se foi, busque também nas histórias dos santos da igreja essas experiências,
para que você possa ir além da sua dor. Agora, queria convidar vocês a ficarem em pé. E depois de tudo que eu falei, de tudo aquilo que foi acontecendo, eu queria convidar você a, nesse momento, fechar os seus olhos, com a mão no coração e deixando Jesus passear pela sua história, pelas suas feridas, por tudo aquilo que você foi vivendo. E nestes minutos finais, nós vamos fazer este momento de oração pela sua história, de oração pelas feridas, por tudo aquilo que você foi vivendo. E vai pedindo assim: Jesus, passeia pela minha história. Jesus, me levanta nessas situações. Jesus, toca nessa culpa que eu trago e que muitas vezes faz me deixar ficar por baixo. Jesus, me levanta dessa falta de perdão. Jesus, me levanta dessa culpa que me consome, que me tira o ar, que me deixa muitas vezes sem sono, sem vontade de viver. Jesus, me ajuda a me perdoar. Vai mesmo com a sua palavra, dialogando com Jesus. Assim como Jesus teve aquele encontro com Simão Pedro, Jesus se encontra com você nessa manhã e te faz a mesma pergunta: tu me amas? Vai dando essa resposta de amor. Essa resposta de amor que pede para o Senhor te levantar das situações, das feridas, daquilo que você traz no coração e que muitas vezes te deixa para baixo, te deixa trancado, te deixa aflito, depressivo. E você que está me escutando agora está até com uma vontade enorme de sair correndo e dizendo: Rafaela, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. E eu te digo agora, no nome do Senhor Jesus, te perdoas e responde: tu me amas? Se perdoando, acolhendo esse perdão, e deixa o Senhor te levantar, deixa o Senhor te amar, adentrar na sua história, esse filho querido, esse filho amado, que vai sendo levantado agora, que você possa ir escutando essa música e deixando o Senhor te levantar, e a gente vai continuar rezando por você, para que essa força do alto possa ir te revestindo. O Senhor estende a mão para você. Talvez Ele tenha feito isso com Pedro. Deixa eu levantar a sua vida. Deixa eu erguer você. Sai dessa situação que te prende, dessa prisão emocional que nós trouxemos nessa manhã. Prisão espiritual, afetiva. Deixa eu levantar você. Estenda a sua mão para Deus, para Ele possa puxar você desse abismo, puxar você dessa caverna, desse quarto escuro, desse ambiente opressor onde você está. Levante a sua mão no alto e diga: Senhor, me levanta. Assim como o Senhor levantou Pedro, Jesus levantou tantos outros. Me levanta nessa manhã, Jesus. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Deixa Deus levantar você. Canta. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei suas forças e te atrairei a mim, e te darei
vestes, Filho amado. Restituirei suas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, Filho amado. Seja puxado por Deus, seja erguido por Deus nesta oração, que o Senhor restaure você completamente. Santo Agostinho tem uma frase, eu até usei dela quando escrevi meu livro, Mulheres Empoderadas do Espírito. É um caminho de cura interior, que diz assim: conhece-te, aceita-te, supera-te. Conhece, reconhece os seus erros, suas falhas, seus medos, seus pecados, mas também aceita a sua fragilidade. Senhor, eu sou fraco, tenho pensamentos fracos, tenho atitudes que não deveria ter. Eu reconheço a minha fragilidade, minha dependência afetiva, mas o Senhor também diz a você: supera, levanta. Foi isso que Pedro fez, se levantou. E é hora de você se levantar também. Deus te devolve a dignidade. Desde manhã o Senhor está trabalhando o nosso valor aqui nesse palco, fazendo você descobrir o seu valor. E hoje, agora, sua dignidade. Foi isso que Ele devolveu a Pedro, a dignidade. Levanta seu braço de novo, canta mais uma vez. Deixa Deus te erguer. Canta. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado, Filho querido. Solta a voz, reza, canta. Eu te levantarei. Isso, solta a voz. Eu te levantarei, Filho amado, Filho querido. Restituirei suas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, Filho amado. Restituirei suas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, Filho amado. Vá soltando a sua voz, orando no Espírito, deixando Deus trabalhar dentro de você e devolver a você a sua dignidade, seu valor. Talvez tenham lhe tirado isso, tentado roubar de você o valor, a dignidade, a certeza do amor de Deus de dentro do seu coração. Talvez tenham te rebaixado, talvez o seu pecado, o seu erro, como o erro de Pedro, tenha feito você se sentir inútil, tenha feito você desistir da vida em Deus, tenha te afastado da igreja. Deus está restituindo, te revestindo com uma veste nova, curando o seu coração. Eu sou digna, eu posso superar, eu posso me erguer. Eu errei muitas vezes, mas o Senhor é capaz de me levantar, me tirar do buraco, do abismo, do poço. Deus é capaz de tirar você de uma vida velha e é capaz de curar você plenamente. Vem, Senhor Jesus, restitui a dignidade. Levanta-nos, Senhor. O Senhor levanta uma pessoa em casa que está na cama ali prostrada. O Senhor te levanta. O Senhor também levanta pessoas em hospitais.
O Senhor levanta também pessoas que estão à beira do suicídio. O Senhor te levanta aqui também como intercessor. Que você possa ir colocando volume na sua oração, como essa resposta a esse amor que te levantou, que te deu a oportunidade de mais uma vez viver, ir além da sua culpa, viver essa cura desse complexo da culpa pela fé. Vá rezando mesmo no Espírito com toda a autoridade e se lembrando de todas as situações que você se colocou prostrada e que agora você vai viver em pé. Jesus está curando uma pessoa que foi instrumento, e um instrumento inútil para que outra se perdesse, se afastasse da igreja. Suas palavras duras, você com as suas palavras afastou um irmão. Parece que essa culpa diante de você é um peso muito grande. Jesus está trazendo você de volta, assim como eu perdoo você também. Senhor está tocando alguém que levou uma vida prostituída, talvez com o corpo, com a mente, com os olhos, que não existe só a prostituição do corpo, existe a prostituição dos olhos. E você se sentia muito indigno diante de Deus. O Senhor está te trazendo de volta, está te revestindo. Você é meu, eu devolvo dignidade a você. Você, mulher que sofreu uma separação, e justamente esse sentimento de indignidade, de inferioridade, de ser deixada de lado, isso mata você. Mas hoje o Senhor está te dizendo: não, eu te quero, eu te curo, eu te levanto. Supera, levanta a cabeça, eu te ergo, eu te levanto. Obrigada, Jesus, por todas essas libertações que o Senhor está realizando nessa manhã. Alguém com um pensamento de morte muito forte, você tem sinais de cortes no seu braço. Você já planejou a sua morte muitas vezes. Você se acha indigno desta vida. Jesus está tirando esse pensamento de morte do seu coração. Obrigado. Levanta-nos, Senhor. Ergue-nos, Senhor Jesus. Puxa. Algumas pessoas o Senhor não está somente levantando, Ele está puxando mesmo. Porque você estava se sentindo no fundo do poço, do abismo. Talvez ligar a televisão ou estar aqui no acampamento foi a última chance que você deu para Deus, e Ele está falando ao seu coração. Obrigado. Levanta seu braço mais uma vez. Vamos cantar mais uma vez e sentir a força do Espírito que nos reergue, que nos levanta. Solta a voz. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Solta a voz com força. Eu te levanto. Isso.